Olá a todos, olá a todas, meu nome é Denilson Freire, estou aqui na disciplina Gestão Estratégica de Pessoas, do MBA Liderança e Gestão de Negócios, e hoje vou estar trazendo um complemento das nossas aulas. E o complemento de hoje se chama Análise Transacional. É um estudo que fala das nossas relações, como a gente se comporta frente ao outro e como se dá essas relações. Então, o que é análise transacional? É um estado do ego, pode ser descrito como um sistema coerente de sentimentos ou como um conjunto de padrões coerentes de comportamento. É como se eu dissesse para vocês que dentro de nós existissem três egos. O ego que você, quando pensa em você mesmo, você se imagina, esse ego é você, mas ele também se desdobra em três momentos, que eu digo que é o ego criança, o ego adulto e o ego pai. Quando que esses egos surgem? É pela evolução natural. Você já foi criança algum dia, então você aprendeu os aspectos infantis, então você guarda na sua memória alguns comportamentos que ainda hoje são infantis. Por exemplo, comportamento de birra, né, frente a quando você é contrariado, comportamento de felicidade extrema, comportamento de afeto quando você sente falta de alguém, quando você quer colo, por exemplo, quando você está frágil, é um comportamento do ego criança. Depois você se torna um adulto e você aprende novos comportamentos, mais racionais, eles são mais mentais. Então você deixa de lado um pouco a parte de emoção e passa a vivenciar aí os aspectos racionais. Então é a mente mais lógica. E em algum momento da sua vida você vai ser pai, você vai ser mãe, e aí vem o ego paterno ou materno, né? Que é o ego que dá acolhimento, que cuida dos outros e por aí vai. E nesse estado do ego, nós temos essas três instâncias e cada uma delas você pode se focar. Então, por exemplo, vamos discutir as seguintes situações. Seu amor vive te dando furo na quarta-feira à noite. Toda quarta-feira à noite ele dá um furo com você. E você queria muito que ele fosse com você no cinema. O que você falaria para ele? Como que você agiria nesse contexto? Você agiria de modo infantil, daria uma birra? De modo mais adulto, sentaria e negociaria? Ou de modo paterno, você pediria para ele justificar o que ele tem feito? Outra situação, você chega cansado da faculdade em casa e seu pai pede para você ir ao supermercado comprar alguma coisa. Como que você reage? Você dá birra como uma criança? Você usa o seu lado adulto, fala assim, pai, vamos negociar sobre isso? Ou você usa o ego paterno de pai para pai e fala, pai, o que você está achando que eu sou? Né? Eu estou muito cansado, eu não vou fazer isso. Outra situação, um colega da escola não faz sua parte da apresentação e a apresentação do trabalho é amanhã. O que você diz? Você liga para ele, conversa com ele como um adulto, você não coloca o nome do trabalho dele ou fica chateado como uma criança, ou você usa como um pai e acolhe e tenta cuidar desse colega. Você está atrasado por uma reunião, um encontro, encontra um conhecido que não para de falar e essa pessoa está chorando muito. O que você faz nesse momento? Você usa o seu ego paterno e acolhe essa pessoa, mesmo estando atrasado para a sua reunião? Ou você usa como adulto e fala para ela esperar para conversar em outro momento? Ou você usa como uma criança, né, e fala que você também precisa de afeto? Seu professor afirma que seu desempenho na escola é inferior ao da sala. O que você fala para ele? Então você pode utilizar em todas essas situações qualquer um dos egos. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o ego pai exclusor. Você exclui o adulto e a criança. Então, quando a pessoa usa muito o ego paterno, na maioria das vezes, ela vai ter um ego muito exclusor. Geralmente é aquela que faz crítica, que critica o outro, que faz muito sermão, ou que se ocupa em proteger, ou superproteger, protege demais aos outros. Naquele sentido que é uma proteção exacerbada. Você quer ser o pai, você quer ser o protetor, você quer ser o mantenedor daquela pessoa. E você é assim em todas as relações, seja com seu filho, com sua esposa, com seu marido, com seu chefe. Você sempre assume a posição de pai, o papel de pai. Esse é o pai exclusor. Temos também o adulto exclusor. É aquela pessoa que exclui o pai, não gosta de ser paterno
e nem a criança. Então é aquela pessoa que só responde de forma fria e racional, quando deveria entender valores. Interessa pelo bem alheio e tem dificuldades de demonstrar emoções. São pessoas que controlam, trabalham, mas não divertem, não gostam de nada, nem mostram emoções. São pessoas aparentemente frias. Você conhece alguém assim? Que aparentemente é frio o tempo todo, racional o tempo todo? Essa pessoa está usando o ego adulto. Então ele exclui dele, das suas dimensões, o ego paterno e o ego infantil. Ele não brinca, ele não gosta de brincadeira, tudo é levado muito a sério. E temos a criança exclusora, que é aquela que exclui o pai e o adulto, e diante de qualquer adversidade ela zomba, igual uma criança zomba, se retrai, ou comporta-se constantemente como faria uma criança pequena. O tempo todo está ali fazendo birra, brigando, ou brincando com a situação, pessoas que fazem piadas o tempo todo, e está usando aí a criança exclusora. Então imagina, você tem esses três egos, o adulto, o paterno e o infantil. Mas a pessoa que você se relaciona também está usando um desses três egos. E dependendo da situação, você vai usar o ego diferente em cada situação, de uma maneira diferente. Então, o que a gente chama de análise transação, análise transacional, são trocas de estímulos e respostas entre estados específicos de diferentes pessoas. Então, eu lido com um estado, a pessoa lida com outro estado. Então, nós temos aqui, por exemplo, a transação complementar. Um adulto pergunta: que horas são? O que ele quer? Ele quer que você tenha uma resposta adulta. São, por exemplo, 14 horas. São 9 horas. Então, ele fez uma pergunta racional, você dá uma resposta racional, né? Ou então, numa transação complementar infantil, você gosta do meu corte de cabelo? Você se colocou aí nesse momento numa postura infantil, numa postura de quem está querendo um apoio, de quem está querendo uma atenção. Então a pessoa deve responder também do ego infantil, né? Ela responderia: nossa, tá lindo, tá maravilhoso, nossa, que maravilha. Agora, se ela responde de forma adulta, por exemplo, olha, não ficou muito bem, você não gostaria. Ou se ela respondesse como um pai, né, falando assim: olha, eu acho que você deveria ter feito um corte diferente, eu sei o que é melhor para você. Também a relação não daria muito certo nesse sentido, né? Temos a transação cruzada transferencial, que é isso que eu falei que acontece quando a pessoa te pede uma resposta em algum estado do ego e você dá em outro estado do ego. Por exemplo, um adulto te pergunta: o que você pode fazer para solucionar o problema? Aí você, em vez de responder como um adulto, você se coloca no ego infantil e fala: como posso resolver esse problema? Como que eu posso resolver? Eu não sei resolver esse problema. Então aí a gente tem uma transação cruzada transferencial. Houve uma transferência de estado de ego de uma pessoa para com a outra. Tem a cruzada contra-transferencial, né? É na mesma pergunta, o adulto pergunta: o que você pode fazer para solucionar o problema? Aí a pessoa vai para uma relação, sai da relação de adulto, vai para uma relação paterna e fala: você quem deve dar soluções, você que é o chefe. Então ele vai para uma relação de chefe, de paterno e de infantil ao mesmo tempo. Isso dá muito problema na comunicação, né? A desumanizada, né? Quando a pessoa, por exemplo, chega para você no estado de ego infantilizado, frágil, e pergunta: estou muito doente, você pode ir à farmácia para mim? Então ela quer que nesse momento você seja quem? Você seja um ego paterno, ela precisa de alguém que cuida, ela precisa do seu ego paterno. E você justamente fala: olha, aqui no meu cargo não tem essa atribuição, então eu não vou fazer isso. Você exige que ela vá para o ego adulto. Mas isso não funciona sempre no sentido negativo. Muitas vezes você quer amadurecer a sua equipe e sempre que você conversa com uma pessoa, por exemplo, ela vem com o ego infantilizado, né? Ai, faz isso para mim. Ai, você não gosta de mim. Ai, eu penso que você me olha diferente. Aí você leva ela para o ego adulto e fala: você realmente pensa isso? Você acha que eu penso isso de você? O que te leva a pensar? O que te leva a pensar que eu penso isso sobre você? Aí você tira ela daquele estado infantil e leva ela para um estado adulto. E numa relação empresarial,
numa relação organizacional, nós sempre devemos levar a pessoa para o estado de ego adulto, mas não podemos nos esquecer do estado de ego infantil e paterno, porque eles são necessários também. Como eu disse, a pessoa precisa de apoio naquele momento, ela está procurando uma figura paterna e não um chefe em si, propriamente dito. Ou então, às vezes, ela está numa postura paterna, ela precisa acolher, ela precisa cuidar, e ela pode cuidar de você, ela pode te acolher também nesse sentido, né? Nós temos a transação cruzada que a gente chama de queixa mútua, quando a pessoa fala, eu preciso de muita atenção. Aí você fala assim, eu também preciso de muita atenção. Você não dá atenção para ela, em vez de você ir para o ego paterno, né, e dar atenção, ou para o ego adulto e perguntar o que ela gostaria de fazer com isso, você vai para o ego infantil e fica também queixando. E ficam ali dois queixosos ou duas pessoas. Mas isso acontece também no ego adulto, né? O que você poderia fazer nessa situação? Aí você pergunta para a pessoa, e você? O que você faria no meu lugar? Então também é uma queixa mútua. Então, em vez de você levar uma solução, você leva uma nova pergunta e isso vai enrolando e vai ficando vários meses a fio. Gente, então a análise transacional ela serve para a gente se relacionar melhor. Você se conhecer, você conhecer os seus 3 estados do ego, qual aquele que domina mais, e você saber identificar no outro qual estado do ego o outro está dominando naquele momento para você ter uma boa relação e uma boa comunicação. Obrigado e até o próximo vídeo.